Ui, a chave da psicologia do amor romântico, de Robert Johnson. Tópico 3. Ilhas de consciência, mares de Deus. Velas ao mar, navegando as águas mais profundas. Ó alma ousada, exploremos, eu e você, só você e eu, nosso destino. É lá onde nem os marujos ousaram ir. Arrisquemos o navio, nós mesmos, tudo. Ó minha alma corajosa, para longe, ainda mais longe, corra! Ó alegria louca, mas segura! Não são os mares todos de Deus? Para longe, ainda mais longe, corra! Para toda a humanidade e no decorrer de todos os tempos, o mar tem sido o grande símbolo do inconsciente. As ilhas do outro lado do mar, os reinos exóticos e as terras distantes sempre representam o grande desconhecido. A atração que sentimos por esses lugares tão cheios de mistérios, de magia, de tapetes voadores e gênios, tem um significado interior profundo. É a nostalgia das profundezas misteriosas e inexploradas da nossa própria psique, das potencialidades ocultas dentro da nossa alma, aquilo que jamais conhecemos, jamais vivemos ou ousamos. Nos tempos de Tristão, o mundo era pequeno. A terra exótica e desconhecida do outro lado do mar era a Irlanda. E lá podíamos encontrar uma rainha feiticeira, uma princesa legendária, dragões e gigantes. Nos tempos de Whitman, o reino místico e inexplorado do inconsciente era simbolizado pela Índia, e uma passagem para a Índia era a viagem heróica do inconsciente, onde nem os marujos ousaram ir. No nosso século, temos outro mito, outro símbolo. Espaçonaves trazem seres extraterrestres de planetas e galáxias distantes, de civilizações mais avançadas e mais poderosas que a nossa, das quais aprendemos coisas novas e maravilhosas. Cada um desses mapas míticos representa a psique humana. O ego vive na sua pequena ilha da Cornualha, aquela pequena parte do vasto universo psíquico que ele conhece. Mas do outro lado do mar ou do inconsciente, além dos vazios infinitos do espaço interestelar, existem outras ilhas de consciência, com seus próprios valores, suas próprias forças, seus próprios pontos de vista. E a estes centros de consciência, o ego tem necessidade de unir-se. A Cornualha é a ilha do ego, dominada pela atitude patriarcal masculina. A Irlanda é a ilha do inconsciente matriarcal feminino, dominada pela rainha feiticeira. Nenhum dos dois lugares pode viver sem o seu oposto complementar. A Cornualha precisa ir para a Irlanda, ou a Irlanda virá para a Cornualha. O inconsciente atrai Tristão incessantemente para a Irlanda, pois Tristão é o herói que deve unir as duas ilhas. Ele precisa lançar-se nesses mares de Deus e ir para onde nem os marujos ousaram ir. Mesmo os piratas estão a serviço dessa evolução. Quando chega o momento para o ego iniciar sua jornada na direção da totalidade, coisas estranhas e paradoxais acontecem. O destino escolhe estranhos emissários. Ser sequestrado por piratas parecia um destino horrível, mas quando ficamos mais sábios, aprendemos que os desastres da vida frequentemente são um gênio do inconsciente, forçando nosso ego a uma nova experiência do self. E assim, o destino, disfarçado de sujo pirata fedendo a rum e sangue, arrasta Tristão para as águas e o força a chegar ao próximo porto da sua jornada evolutiva. Existe, evidentemente, uma luta entre a Cornualha e a Irlanda.
A tentativa interior de uma união sempre começa com um conflito. E assim, quando ouvimos pela primeira vez uma menção à Irlanda, ouvimos também a de um tributo, e é um tributo terrível, 300 rapazes e 300 moças. Agora, qual o significado disso? Se um homem ou uma mulher adere à atitude patriarcal dominante e recusa-se a fazer as pazes com o feminino interior, esse exige um tributo. Quando nós nos recusamos a integrar uma nova e poderosa potencialidade do inconsciente, o inconsciente cobra um tributo, de uma ou de outra maneira. O tributo pode tomar a forma de uma neurose, de um estado de espírito compulsivo, hipocondria, obsessões, doenças imaginárias ou depressão paralisante. Nos seus textos, Jung nos dá um exemplo muito marcante. Seu paciente era um intelectual brilhante, um cientista, um homem que tentava existir sem sentimentos, sem relacionamentos emocionais, sem uma vida religiosa. De repente, ficou obcecado pela ideia de estar com um câncer estomacal. O câncer não existia fisicamente, mas ele sofria todos os horrores do inferno. A obsessão, pouco a pouco, o paralisa e também paralisa sua vida profissional. Seu raciocínio, bem ordenado, não era capaz de resolver o problema. Ele só encontrou alívio quando consentiu em reintegrar o lado feminino da sua psique, os valores humanos e os valores espirituais, dos quais se descartara muitos anos atrás. Isso é Morholt cobrando um tributo na ponta da espada. Se pelo menos fôssemos capazes de aprender a levar em consideração o lado feminino, se pelo menos soubéssemos como ir até a Irlanda fazer as pazes. Ao invés disso, tentamos viver o lado feminino de maneira compulsiva, inconsciente. Nós comemos e bebemos demais. Nós nos deixamos capturar por humores. Nós sofremos dores de cabeça. Se aprendêssemos a viver o feminino de uma maneira mais consciente, as vendas de aspirina diminuiriam drasticamente. Nós precisaríamos aprender a fazer passeios ao sol e a observar as cores da terra, a respeitar o nosso corpo físico, a despertar para a música na vida, a dar ouvidos aos nossos sonhos, a demonstrar afeto pelas pessoas que amamos. Seremos então capazes de fazer as pazes e não encontraremos mais o Morholt diante das nossas portas. Não sentiremos mais a espada em nossa garganta. Não vamos conseguir isso ficando enraizado em nossas atitudes patriarcais, na segurança da cornualha. Precisamos ir até as partes de nós mesmos que mal tocamos no passado, que mal conhecemos. Nós precisamos ir a todo o pano para o alto mar, arriscando tudo, embora estranhamente seguros nesses mares de Deus.